Que o render tem uma importância para conseguir cliente, todo mundo já sabe. Mas agora, como e onde utilizar os teus renders para que eles tenham mais impacto e que tu consiga assim fechar mais clientes? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou a Vicky e o assunto desse vídeo é justamente onde utilizar os renders para que a gente consiga chegar no nosso cliente, ou alcançar o nosso cliente e ainda encantá-los através da ferramenta de render e assim conseguir fechar mais projetos no nicho que tu deseja trabalhar. Bom, antes de falar sobre onde a gente deve colocar o render, eu acho importante a gente falar sobre a necessidade do render, tá? Antes da gente falar sobre como utilizá-lo. Por que a gente deve falar sobre a importância do render? O render é tão importante porque é através dele que a gente consegue validar o nosso trabalho, a gente consegue validar que a gente é excelente no que a gente faz, que a gente tem o domínio do ato de projetar. Então, o render é uma prova palpável, uma prova visual, que a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente consegue mostrar para os outros. Olha, esse aqui é o meu projeto, ele está representado dessa maneira, é assim que a casa de vocês vai ficar, é assim que o projeto de vocês vai ficar e eu sei fazer projeto. Então, o render é um atalho, é uma forma muito mais fácil da gente mostrar para as pessoas, para os nossos possíveis clientes, que a gente tem condições sim de trabalhar com arquitetura, que a nossa arquitetura é agradável para aquele cliente, né? Aquele cliente gosta do nosso estilo, gosta da forma como a gente trabalha e é uma forma muito rápida da gente trabalhar sem precisar necessariamente esperar uma obra ficar concluída, esperar um cliente terminar todo o projeto para a gente conseguir lá fotografar. Enfim, é um caminho muito mais fácil a ser percorrido e também muito mais assertivo, porque a gente vai fazer o render exatamente da maneira que a gente quer, exatamente da maneira que a gente idealizou. Então eu gosto muito de trabalhar com render também para construir o meu material, mas para conseguir outros clientes também. Tá, agora vamos para o assunto que é desse vídeo, é onde a gente utiliza o render, o que a gente faz com o render, porque essa pergunta pode parecer óbvia, mas tem mais lugares que a gente pode colocar o render do que os lugares mais óbvios, que seria, né, rede social ou nosso portfólio. Mas tem bastante espaço para a gente utilizar e assim chegar no nosso cliente e possivelmente fechar mais contratos. Então vamos lá. A primeira delas é um lugar muito óbvio, mas vou colocar aqui também, que é o site de vocês, tá? Eu vou abrir o nosso site aqui do nosso escritório só para mostrar aqui que apesar da resposta ser mais simplista, né, de estar no nosso site, eu quero mostrar como tem várias possibilidades dentro do site mesmo para a gente colocar o render. O primeiro lugar aqui que a gente criou é o banner inicial do projeto. Então o nosso banner aqui ele vai atualizando o nosso render. Se eu não me engano são 3 renders aqui que fica trocando. Então caso o cliente tenha parado aqui no nosso site, ele vai ver aí uma série de renders alternando, tá? Então esse aqui é um outro render, ele vai aparecendo assim numa transição bem gradual mesmo, só para ter um conceito, tá? Então aqui o nosso site. Quando a gente vem aqui para baixo, a gente pode ter mais renders aqui, então a gente tem uma mini galeria dos nossos projetos, né? Mostrando aqui os outros últimas criações, últimos projetos, ou os principais projetos, a gente tem uma chance de já colocar o render à disposição do nosso cliente, mesmo antes dele entrar nos projetos, tá? E aí, aqui embaixo a gente ainda tem uma outra galeria, tá? De mais renders que fica passando aqui. E também, né, na própria galeria de projeto. Então, por exemplo, se eu venho aqui nos projetos, tem uma galeria prévia antes de abrir o projeto e depois a gente ainda dentro do projeto específico tem uma quantidade enorme daí de renders dentro desse projeto. Então a gente tem um primeiro render aqui menor que fica ao lado do texto que está explicando e depois começa a surgir os renders, tá? Tem uma outra coisa legal, deixa eu abrir aqui o projeto que mostra isso, que a gente também criou, que é a imagem 360, agora aqui abriu, ó. Então o cliente tem a chance de vir aqui no site, ó, e olhar o projeto de uma forma bem interessante e super moderna e inusitada, né? Bem tecnológica. E os clientes adoram isso, eles passam muito tempo aqui mexendo, olhando os projetos. Aqui mais renders. E
Bom, dá para usar aqui no site de vocês, assim como a gente fez no nosso, uma infinidade de usos para o render e agradar o teu cliente assim, porque a gente pode colocar render, a gente pode colocar vídeo, a gente pode colocar imagem 360, GIFs, enfim, uma série de coisas que pode encantar o teu cliente e tudo através de render, que é o que ele mais gosta de ver. O cliente não gosta de ver imagem muito técnica de projeto, isso ele tem até dificuldade de entender, ele acaba passando. Então, usem e abusem de renders nos sites de vocês. O outro local para colocar os renders de vocês, obviamente, são as redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem também o Pinterest, tem o Facebook, enfim, tem muito site, tem o LinkedIn também, tem muita rede social que vocês devem sim colocar os renders. Eu abri aqui o Instagram do escritório só para mostrar para vocês um exemplo, né, de como que é os nossos renders aqui. Então, na verdade, o Instagram aqui ele se torna mais uma galeria de fácil acesso para o teu cliente abrir e se interessar por um projeto. Então, dá para colocar vídeo, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui ó. Dá para colocar vídeo das casas, do projeto, dá para colocar álbum de fotos para mostrar mais de um render, dá para colocar GIFs também aqui no Instagram em formato de vídeo, enfim, dá para colocar bastante coisa. No Facebook dá para colocar mais outros tipos de material também, vídeos mais longos, aqui no IGTV, enfim, dá para trabalhar com bastante lugar para alcançar esse cliente de uma forma mais rápida. Então ele está lá no Instagram, ele não está buscando o teu site, por exemplo, no Google, e o Instagram é uma boa forma de aparecer sem necessariamente estar sendo buscado para isso. Outra forma de aparecer é através dos anúncios, tá? Não deixa de ser em redes sociais também, como falamos agora, mas de forma não orgânica, ou seja, a gente paga para essa imagem aparecer para o nosso cliente. Aqui eu trouxe um exemplo do Instagram, tá? Um post patrocinado aqui do nosso escritório, onde pessoas que podem estar interessadas em arquitetura, que estejam buscando coisas de arquitetura, vão receber esse patrocínio e aí podem se interessar, vão olhar lá no nosso Instagram, vão ver nossos contatos, vão entrar em contato com a gente, tudo porque a imagem que a gente colocou ali chamou a atenção dela. Então é importante falar, a gente está falando aqui sobre os lugares, mas é importante que o render ele tenha uma intenção, que ele cause algum sentimento na pessoa que está recebendo, tá? Então a importância do render ter qualidade e ter intenção é meio óbvio, mas a gente precisa falar sobre isso aqui, que aí a pessoa quando receber um anúncio vai ter alguma coisa naquele render, naquele projeto que vai chamar a atenção e vai fazer aí a pessoa clicar e possivelmente entrar em contato contigo, tá? Outros tipos de anúncio, poderia ser um anúncio que a gente acaba fazendo também, que é no Google Ads. Então, quando tu vai lá pesquisar alguma coisa, aparece lá o nosso site anunciado. Claro que dessa forma não aparece render, mas é uma outra forma de anunciar. Mas eu quero mostrar uma forma de anúncio que tem render sim e que é através do Google, tá? Eu trouxe aqui uma imagem de exemplo aqui no site do ArcDaily. Vou até abrir aqui o site do ArcDaily para mostrar para vocês o que é. Existe um anúncio chamado rede de display, tá? Que ele é este quadradinho aqui, ó, que é o rede de display chamado, que nada mais é que um anúncio do Google através de imagem dentro de um site. Ou seja, o ArcDaily se posicionou para o Google e disse: olha, Google, eu quero que o meu site tenha anúncios de vocês, eu vou abrir um espaço aqui como se fosse um outdoor no meu site para que entre anúncios. Então, ó, aqui, por exemplo, o anúncio da Adobe. Se a gente vier aqui, ó, em informações, aparece aqui, ó, que é um anúncio Google. Só que é um anúncio Google diferente, é um anúncio Google que a pessoa não está procurando pelo teu serviço, né, como se fosse um patrocinado do Instagram, ela está ali olhando um site de arquitetura, buscando referências, de repente buscando clientes, e vai aparecer aqui nesse campo um patrocinado, né, uma imagem. Eu até fiz aqui como se fosse um patrocinado da Cala. Eu coloquei aqui um render só para mostrar como que seria isso. Então a pessoa está
olhando aqui um site que não é o de vocês, não está procurando nada disso, e vai ter um anúncio ali em formato de imagem. E aí é importante que o render seja super bonito, que ele chame atenção, que seja algo que a pessoa esteja procurando, né, e no nicho de vocês, para que vocês atraiam as pessoas corretas, tá? Então esse aqui é o rede de display. Também dá para colocar aqui pelo YouTube, nesse próprio vídeo que vocês estão vendo, poderia entrar um anúncio em algum momento com um vídeo nosso da Cala mostrando os nossos projetos. E aí seria bem interessante mesmo para a gente colocar em vídeos que tivessem relação com o tema que a gente está falando e colocar ali para o cliente que está, o possível cliente que está olhando algum vídeo, olhando alguma coisa no YouTube, receber um anúncio nosso. E aí sim o nosso vídeo, o nosso anúncio tem que ser muito chamativo para a pessoa olhar e clicar, né? Mas então por isso que o render tem que ser bem importante mesmo, principalmente nessa parte de anúncio. Mas fica aqui um outro campo para a gente colocar os nossos renders. Agora indo mais para um lado de marketing offline, ou marketing 1 a 1, digamos assim, uma boa oportunidade para mostrar os renders de vocês, além do portfólio, obviamente, é mostrar para os clientes que cheguem no escritório de vocês ou cheguem para fazer uma reunião com vocês na própria apresentação de empresa. Se vocês não têm uma apresentação de empresa ainda, eu aconselho que vocês criem. Eu vou mostrar um pouquinho como é a nossa e é um espaço muito bom para colocar os renders. Aliás, muito bom não, é um espaço que exige que vocês coloquem os renders porque é ali que vocês vão vender o trabalho de vocês. Então como é que a gente faz? Quando o cliente chega no nosso escritório para nos conhecer, para ver se realmente aquilo que a gente mostra no site ou nos anúncios tem coerência com quem a gente é, como é que a gente trabalha, a gente mostra então uma apresentação para esse cliente e a gente vai contar um pouco quem nós somos, como é a nossa empresa, como é que a gente trabalha, enfim, tudo que a gente já fez também. E aí entra dentro dessa apresentação uma parte do nosso portfólio. Vou mostrar para vocês como é que é isso. Então assim, a gente abre essa apresentação de projeto e tem algumas informações, quem nós somos, o que a gente faz e tal. E aqui que eu falei para vocês, ó, dentro nós temos um mini portfólio dentro dessa apresentação. A gente não vai ficar falando com o nosso cliente para mostrar todos os nossos projetos. A gente tem que escolher bem o tempo, a gente tem que falar outras coisas, o cliente também tem que falar. Então a gente coloca algumas imagens, alguns projetos relevantes que a gente entende ser interessante para aquele cliente ver. E assim, essa apresentação a gente troca conforme o cliente. Por exemplo, o cliente já me ligou dizendo que ele quer uma casa e o terreno dele é estreito, ou sei lá, terreno em condomínio. Então eu vou colocar meu portfólio de casas de condomínio, casas em terrenos estreitos, enfim, eu vou modificando essa apresentação. Então eu vou deixando essa seleção de render mais coerente com aquilo que ele está procurando ver da minha empresa. A gente tem pouco tempo para mostrar, então a gente tem que escolher muito bem os renders que a gente vai colocar aqui, né? Um render, uma escolha com lógica, com sabedoria, visando aí fechar o cliente, porque o cliente ele tem que olhar para esse render e ele imaginar o mais próximo da situação que ele quer. Então, por exemplo, ele tem um terreno em declive, então eu vou botar esse render para ele. Por quê? Porque ele vai olhar e vai dizer, nossa, que legal a situação que vocês criaram aqui, como foi boa essa solução que vocês tiveram, realmente eu acho que vocês têm aptidão para me atender. Então, esse uso do render consciente, de forma estratégica, é muito importante. Por isso, aqui a apresentação da empresa também é um lugar extremamente importante e estratégico para colocar os renders. Outro material que a gente coloca os renders sempre é o material que a gente entrega como orçamento para o cliente. A gente faz também um PDF, assim como esse, encaderna, faz aí um polígrafo. Talvez vocês já tenham visto o nosso orçamento em alguma live passada ou até em algum vídeo da Ju. E a gente entrega então esse material impresso com vários renders nossos também, com essa intenção, né, de ter coerência com aquilo que a gente está tentando vender. A gente imprime isso e entrega para o cliente impresso. Por quê? Porque para ele é muito legal ter um material impresso onde ele possa levar para outros lugares e compartilhar esse material com as outras pessoas. Então isso acaba sendo um marketing offline que a gente acaba fazendo na empresa. Então a pessoa leva o material dela, seja de orçamento, mas também pode ser um material de anteprojeto, né? Quando a gente está definindo etapas de projeto, a gente também entrega esse material impresso
Aí o cliente vai levar para algum lugar, vai estar com ele na bolsa, na mochila e vai ter a possibilidade de mostrar isso para quem estiver ali com ele. Então acaba sendo uma solução bem legal e gratuita, a gente não precisa gastar com anúncio, o próprio cliente faz isso de forma orgânica para a gente. Então é uma sacada ótima, uma boa estratégia para a gente utilizar e o nosso render alcançar mais pessoas. Bom, gente, esses são alguns lugares que a gente pode e deve colocar o nosso render para conseguir ter mais clientes no nosso nicho de arquitetura. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de onde a gente pode colocar nosso render, por favor, deixem aqui nos comentários, eu quero te ouvir. E se tu gostou do vídeo, deixa um like aqui e te inscreve no canal para receber as notificações. Eu espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais!